Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. A crise política atual não acontece nem por geração espontânea, nem tampouco a mesma crise é órfão de personagens, de atores, com uma responsabilidade acrescida. Essa responsabilidade advém dos cargos públicos que ocupam, advém do facto de representarem instituições da nossa democracia e vem também pelo facto de, pelo menos, muitos de nós acharmos que Portugal ainda é um Estado de Direito. Boa noite. Meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. O tema para este mês, inconformados. É um jogo de palavras, onde utilizamos ali aquelas duas primeiras letras para saber se você e eu somos realmente pessoas inconformadas com o estado do nosso país ou se estamos, retirando o IN, conformados com tudo o que acontece. Eu, do meu ponto de vista, não estou. Mas vejamos o porquê. É que se olharmos para estes representantes, eles são os meus e os seus representantes. Pode não ter sido aquele que você escolheu, pode não ser o seu preferido, mas a partir do momento em que ocupam determinados cargos, representam todos os portugueses e Portugal. Se não vejamos, para que é que serve o Presidente da República? Para que é que serve o Primeiro-Ministro? Para que é que serve um governador do Banco de Portugal? Para que é que serve, inclusive, o presidente da Associação Portuguesa do Ambiente? Sabe o que é que tem servido nos últimos tempos? Para conspurcar estes cargos públicos, para conspurcar as funções que tão nobremente deveriam servir para o bem e o interesse de todos nós. É que, com a mesma facilidade com que eles utilizam e varrem o chão com a Constituição da República Portuguesa, é a mesma facilidade com que eles ajudam os amigos. Digo eu, que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, é a nossa convidada de hoje, a doutora Teresa Melo Ribeiro. Olá, muito boa noite. Obrigado por estar aqui connosco. E Teresa, já por muitas vezes temos falado da nossa Constituição, onde ela é vá quase selecionada e isolada àquilo que interessa para alguns, esquecendo todo o corpo que a Constituição tem. Mas estamos num momento que eu diria único e de alguma forma inesperado, verdade? Inesperado se não tivéssemos com atenção aos sinais. Eu acho que aquilo que se abateu sobre Portugal nos últimos dias pode e deve ser qualificado como um verdadeiro terremoto político. Na sequência, como se sabe, das buscas realizadas pelo Ministério Público do DICIAP a várias residências, nomeadamente à residência do Primeiro-Ministro, embora ao gabinete do seu chefe de gabinete. Se nós aplicássemos a escala de Richter a este terremoto, eu diria que atingiu o grau 9, o grau máximo. Normalmente, os terremotos são precedidos de sismos premonitórios e seguidos de réplicas. Ora, nos últimos anos, em particular,
nos últimos 2 anos deste governo de maioria absoluta, os sismos premonitórios estavam lá. Nós temos um governo em que creio que foram 14 as substituições forçadas de membros do governo por causas, muitas delas, que envolviam acusações de prática de crimes ou de ilegalidades ou, pelo menos, de violação de normas éticas que num Estado de Direito deviam ser seguidas. Seguido a este terremoto político, temos as réplicas. E eu diria, no outro dia li uma frase que gostei, que se aplica à minha pessoa de uma maneira muito própria, que diz: no dia que eu deixar de me indignar, significa que comecei a envelhecer. E, aliás, ligado com o tema desta sequência dos seus programas, nós não podemos estar conformados. Nós temos que nos indignar e que estar inconformados. A primeira réplica do terremoto político que aconteceu a semana passada foi a demissão do Primeiro-Ministro. Deixando de lado os aspectos, enfim, em pormenor que nós não conhecemos à saciedade e, aliás, nem devíamos conhecer mesmo pontualmente, porque ou há segredo de justiça ou não há segredo de justiça. Parece que aqui o segredo de justiça está a ser bastante violado, não sei bem porquê, mas não há dúvida que a demissão do Primeiro-Ministro foi a primeira réplica fortíssima e grave. Infelizmente, esta demissão ocorre, do meu ponto de vista, por razões erradas. Aliás, se o Primeiro-Ministro assumiu alguma dignidade de posse no dia 7 de novembro, como se recorda, foi o dia que ele fez a comunicação e apresentou a sua demissão ao Presidente da República. A demissão foi feita com alguma dignidade, dizendo que, de facto, não era compatível, e bem, com a dignidade do cargo, a existência de suspeitas sobre a sua pessoa. Obviamente que, não só para mim, a razão dessa demissão não tem a ver apenas com a existência de suspeitas sobre a sua pessoa, como ele próprio, na declaração absolutamente inacreditável e inaceitável que ele fez no fim de semana passado, no sábado seguinte, mostra que assim é. Quer dizer, a existência de um inquérito sobre membros do governo, sobre chefe de gabinete do Primeiro-Ministro, sobre o seu ex-maior amigo, tudo isso já era razões mais do que suficientes para o Primeiro-Ministro achar, e bem, que não tinha condições para continuar a chefiar o governo. Pelo passado do Dr. António Costa, provavelmente isso não o teria levado a demitir-se, porque, enfim, aconteceram tantas coisas no passado que o fizeram não apresentar a demissão, não demitir ministros como o ministro João Galamba, pelo contrário, enfim, elevá-lo de secretário de Estado a ministro. E, portanto, se não houvesse, provavelmente, esta notícia do inquérito sobre o Primeiro-Ministro e tudo aquilo que poderá estar subjacente ao mesmo, se calhar ele não se tinha demitido. Aliás, é extraordinário nós lembrarmos que quando o presidente do Supremo Tribunal de Justiça deu uma entrevista no passado dia 3 de novembro, denunciando a corrupção instalada em Portugal, ele já tinha conhecimento, como Presidente do Supremo Tribunal, de que o inquérito tinha sido aberto pelo Ministério Público junto do Supremo Tribunal, porque, como sabe, a Procuradoria-Geral, uns dias mais tarde, no dia 10 de novembro, veio esclarecer que o inquérito estava aberto desde o dia 17 de outubro. E, portanto, eu acho que o Primeiro-Ministro sabe muito mais do que aquilo que diz. Eu devo dizer que acho extraordinário esta facilidade com que se tenta transmitir a mensagem que o seu melhor amigo, que durante anos em enormes e gravíssimos dossiês atuava em nome e em representação do Primeiro-Ministro de um modo perfeitamente informal,
que de repente, afinal, o ex-amigo do Primeiro-Ministro já não tem nada a ver com ele. Eu acho extraordinário que se possa pensar que um chefe de gabinete de um Primeiro-Ministro possa agir sem conhecimento do Primeiro-Ministro. E mais ainda, este chefe de gabinete. Sim. Que Agora, já tem tem um passado com migalhas de informalidade ou alguma opacidade. Que vem desde os tempos do Primeiro-Ministro José Sócrates. Agora, o que eu tenho pena é que o Primeiro-Ministro se tenha demitido por esta razão e não se tenha demitido pelo estado em que deixou o país. A comunicação que ele fez no sábado passado, que é para mim uma comunicação absolutamente inaceitável, de tentativa de interferência, usando a residência de São Bento, usando o seu chapéu de Primeiro-Ministro, fazendo-se acompanhar da sua mulher, que estava sentada no chão. Não havia uma cadeira para a primeira-dama do país sentar-se. A não ser que seja propositado para dar uma imagem de um homem com a família ao lado, com o apoio. Claro, porque, Teresa... Mas o problema, João, não é só a imagem. E, aliás, é o problema dos tempos que nós vivemos e dos políticos que temos em Portugal e, aliás, no mundo inteiro. É que, hoje em dia, a linguagem não é apenas ou não é principalmente um meio de comunicação. E um meio de comunicação para transmitir a verdade. Não. A linguagem é utilizada para manipular. E o que para criar narrativas. E, portanto, aquela frase famosa que foi dita no tempo da outra senhora, que em política o que parece está completamente desatualizada e desacreditada nos tempos. Em política o que parece não é. Em política o que parece não é. Portanto, nós nunca sabemos, como se costuma dizer, da missa à metade. Nós não sabemos qual é aquilo que é dito pelos políticos, o que é verdade, o que é mentira, o que é intencionalmente deturpado ou apenas é dito por desconhecimento, por incompetência. São criadas narrativas que cumprem sempre uns propósitos que nós desconhecemos. E, portanto, aquela intervenção do Primeiro-Ministro, que apenas quis apresentar a sua defesa num processo judicial... Não está ferida de ética e moralidade também? Aliás, a ética republicana socialista tem demonstrado nos últimos anos quais são os princípios e os valores que têm subjacentes. E não são, na minha opinião, recomendáveis. Ele apresentou a sua defesa ali. E eu vi com alguma tristeza muitas pessoas ficarem convencidas com o discurso do Primeiro-Ministro, dizendo, mas é verdade que a administração pública é muito burocrática, é verdade que muitas vezes os investidores têm que forçar a administração pública para tomar as decisões certas, mas o problema não é esse. O problema não é um problema de atrair investimentos privado, seja estrangeiro ou português, não é um problema da burocracia, é um problema de legalidade dos atos que foram praticados. Eu já tive, enquanto advogada, muitos contactos, e é bom que se tenha, com as entidades administrativas que tomam decisões. Umas vezes são as entidades que pedem os contactos, no sentido de marcar reuniões para os projetos ou para serem apresentados outra vez, são os particulares. E eu já tive muitas dessas reuniões e eu já discuti com entidades públicas interpretações diferentes da lei. Mas aquilo que não deve ser feito e aquilo que pode estar aqui em causa é alterar a lei, é convencer as entidades públicas administrativas nos vários graus decisórios, desde a Agência Portuguesa do Ambiente à Câmara de Sines, aos vários ministérios envolvidos do ambiente e de energia, a alterar a lei ou a alterar disposições de normas regulamentares, nomeadamente portarias, para acomodar um determinado projeto. Agora, eu posso propor ao Estado soluções que impliquem alterações da lei, mas eu, enquanto privado, tenho que o fazer com transparência. E essas soluções têm que, apesar de tudo, ser legais e conterem alguma
generalidade e abstração que não sejam apenas aplicadas ao caso. Portanto, aquela argumentação toda, o argumentar do Primeiro-Ministro, é um disparate. O que está aqui em causa não é burocracia e a administração pública e o governo estar de mãos e pés atadas pelas normas que cria. É por isso que eles resolveram determinadas situações da TAP através do WhatsApp, por exemplo. Exatamente. Mas, aliás, eu ao ouvir a declaração do Primeiro-Ministro e os comentários que se lhe seguiram, porque depois isto entra logo a funcionar, aquela máquina de propaganda do PS em que temos comentadores bem intencionados ou mal intencionados, em que de repente está tudo a elogiar o Primeiro-Ministro. Por acaso não está tudo, felizmente, houve muitas pessoas que o criticaram. Mas eu, quando ouvi o Primeiro-Ministro e os comentários que seguiram, lembrei-me daquela frase infeliz, para mim, muito infeliz, que foi dita pelo Sr. Presidente da República no dia das mentiras do ano 2021, no dia 1 de Abril, que foi: é o direito que serve a política, não é a política que serve o direito. O Presidente da República disse isto. Só que o problema é quando é o direito que serve a política passa-se a servir do direito e usa o direito a seu belo prazer, como aliás o João Nuno disse na referência inicial da Constituição. Aquilo que nós temos assistido nos últimos anos é que a Constituição é invocada a belo prazer dos políticos quando interessa e é esquecida quando não. E, portanto, o que eu tenho pena é que o Primeiro-Ministro, que para mim, e não só para mim, é provavelmente, ou será provavelmente, o pior Primeiro-Ministro depois de Vasconcelos, pior até que José Sócrates, porque o José Sócrates, com todas as características e os problemas que nós os conhecemos, nos governos de José Sócrates ainda se tentaram fazer algumas reformas. Ainda se Simplex, deixou, por exemplo, ainda se deixou alguma obra feita. Nos dois governos de António Costa, nada. Exatamente. Zero. Não só não existiram reformas, como aquilo que nós assistimos, e aliás, quando a seguir formos falar na declaração do Presidente da República, há uma coisa que ele disse que eu não consegui perceber, mas não só não assistimos à implementação de reformas, como os governos de António Costa destruíram aquilo que existia. O nosso país está num estado absolutamente... E também a tal degradação das instituições públicas. Mas deixe-me agora lançar a segunda... Esta intervenção de António Costa não teria acontecido não tivesse o Presidente da República aberto a porta para a manutenção de António Costa enquanto Primeiro-Ministro. Qual é a leitura que a Teresa faz de um outro personagem, obviamente, basilar nesta situação, o Presidente da República, Marcelo Rebelo? Essa é a segunda grande réplica que aconteceu neste terremoto político, foi a aceitação do pedido de demissão apresentado pelo Primeiro-Ministro e depois a comunicação ao país. E a comunicação que foi feita pelo Presidente da República, para mim, foi, a muitos títulos, absolutamente inacreditável. Primeiro, por um conjunto de afirmações que ele faz antes de comunicar a decisão. Ele começa por elogiar o Primeiro-Ministro pelo serviço à causa pública. Nestes últimos 8 anos. E eu, para mim, o que o Primeiro-Ministro António Costa fez não foi um serviço à causa pública, foi uma destruição da coisa pública, da res pública. O estado em que António Costa deixa o país com a maior dívida pública de sempre, com a maior carga fiscal de sempre, com o maior número creio que hoje em dia vai 1.700.000 de portugueses sem médicos de família, com o SNS em perfeito colapso e destruição, com a educação de uma lástima, sem o atraso provocado pela pandemia nos mais novos tenha sido recuperado, a maior com carga fiscal. Greves, a maior carga fiscal de sempre, a maior carga fiscal de sempre, com greves de professores, greves de médicos, com a situação nas Forças Armadas, que não se fala muito, em situação de falência e de uma grande tensão, com as instituições completamente cativadas pelo Estado, com uma comunicação social controlada e manobrada. Portanto, nós temos
com a justiça, quer dizer, a justiça estagnada, sem lhes darem meios que a justiça precisa, com os processos a demorarem anos e anos a serem decididos, tivemos, nestes últimos ano e meio, ou quase 2, os funcionários judiciais permanentemente em greve. Isto levou ao atraso de 1 milhão e tal de diligências, de centenas de milhares de atos que não foram praticados no processo. Portanto, educação, justiça, saúde, a segurança não se fala, porque nós felizmente não temos problemas ainda. E ainda assim, Marcelo encontrou motivos para elogiar. Não temos problemas, embora nós sabemos que a ausência de uma política migratória controlada e a extinção do CEF vai nos trazer problemas. E só não vê quem não quer. Ainda assim, o Presidente da República começou por elogiar. Depois chega ao ponto de dizer que a demissão do Primeiro-Ministro gerou um vazio nos portugueses que se afeiçoaram nestes últimos anos. Ora, eu acredito que tenha havido alguns portugueses que se afeiçoaram, mas, se calhar, são aqueles que são amigos do Partido Socialista, ou ex-amigos. Eu não acredito que os portugueses que não têm médico de família, que não conseguem ter uma consulta, há mais de 500 mil cidadãos portugueses que estão à espera de cirurgia, de consultas médicas. Portanto, não sei onde é que o Presidente da República foi buscar esta afeição. Depois, uma outra coisa que foi, agradeceu a disponibilidade manifestada pelo Primeiro-Ministro de permanecer em funções até à sua substituição, até à nomeação do novo Primeiro-Ministro. Eu não sei porque é que o Presidente da República agradeceu. Porque nos termos da Constituição, um Primeiro-Ministro demissionário é obrigado, tem o dever de permanecer em funções até à nomeação e tomada de posse do novo Primeiro-Ministro. Portanto, não tinha que agradecer nada. Agora, o que é que para mim é mais grave naquilo que o Presidente da República fez em duas situações? Como se recorda, o Primeiro-Ministro apresentou a demissão no dia 7 de novembro. E nesse mesmo dia, nessa mesma tarde, foi publicada uma nota na página da Presidência da República a dizer que o Presidente da República aceitou o pedido de demissão e que, nessa medida, vai ouvir os partidos, convocou-os e convocou o Conselho de Estado. Como sabemos, o Presidente da República, no dia 9 de novembro, fez uma comunicação ao país em que disse, chamado a pronunciar-me e atendendo ao cenário de demissão do governo provocado pela exoneração do Primeiro-Ministro, decidi que vou dissolver a Assembleia da República e convocar eleições para 10 de março. Esta frase está cheia de erros jurídicos. Ora, eu não consigo perceber. O Presidente da República foi professor de Direito Constitucional durante 40 anos. Eu não sei se estes erros jurídicos, que o João Nunes já vai perceber porquê, são intencionais ou não, são voluntários ou não. Então vou-lhe dizer quais são os vários erros jurídicos, que ele, aliás, já tinha afirmado num parágrafo anterior. Nessa comunicação é dito que o Primeiro-Ministro apresentou a sua exoneração e foi exonerado. Isto não é verdade. Há conceitos jurídicos que têm significados diferentes. Um deles é demissão do Primeiro-Ministro e exoneração do Primeiro-Ministro. Aquilo que aconteceu no dia 7 de março foi a apresentação da demissão. O Primeiro-Ministro apresentou a sua demissão. O que é a exoneração? A exoneração é um ato que é exclusivo do Presidente da República. Só o Presidente da República é que pode exonerar Primeiro-Ministro ou membros do Governo. Não tem nada a ver com demissão do Primeiro-Ministro. Pode ser um ato consequente, quando a demissão é voluntária do Primeiro-Ministro ou quando é forçada, mas não tem nada a ver. Depois diz o Primeiro-Ministro exonerado, não é verdade, o Primeiro-Ministro só será exonerado quando for nomeado o Primeiro-Ministro resultante das eleições de 10 de março, diz o cenário de demissão do Governo. Infelizmente, em violação da Constituição, o Governo ainda não foi demitido e devia tê-lo sido. Em violação da Constituição. E porquê? Porque há uma norma na Constituição que diz implicam a demissão do Governo
várias linhas. Uma delas é o início de nova legislatura, perdão. A outra é a aceitação pelo Presidente da República do pedido de demissão do Primeiro-Ministro. E, portanto... Não tem ambiguidade nenhuma. É claríssimo. E, aliás, eu já lhe vou dar exemplos históricos em que isso sempre assim foi. Esta norma, quando a norma constitucional diz implica a demissão do Governo, a aceitação pelo Presidente da República do pedido de demissão do Primeiro-Ministro, é diferente de os casos em que o Presidente da República demite o Governo por estar em causa o regular funcionamento das instituições democráticas. E qual é a diferença? É que neste caso, quando esteja em causa o regular funcionamento das instituições democráticas e o Presidente da República demite o Governo, há um ato material e substantivo de demissão do Governo. Quando o Primeiro-Ministro apresenta a sua demissão e o Presidente da República aceita, a demissão do Governo decorre diretamente da norma constitucional. Não pressupõe um ato material do Presidente da República, mas pressupõe um ato formal. E aí eu queria chamar a atenção para o seguinte: os atos de nomeação do Primeiro-Ministro, de demissão do Governo em consequência da aceitação do pedido de demissão do Primeiro-Ministro e de exoneração, são atos formais, declarativos, que têm que ser praticados pelo Presidente da República e assumem a forma de decreto do Presidente da República. E há uma norma na Constituição que determina que os decretos do Presidente da República, entre outros atos, como as leis, os decretos-leis e outros, têm que ser publicados em Diário da República sob pena da sua ineficácia jurídica. Ou seja, os atos não produzem efeitos enquanto não forem publicados em Diário da República. Então, qual foi a artimanha, a manha, a fraude à Constituição feita pelo Presidente da República? O Presidente da República aceitou o pedido de demissão no dia 7 e no dia 9 veio dizer: eu vou dissolver a Assembleia da República, vou convocar eleições, mas, e diz outro erro jurídico também, que eu não percebo, eu espero que não tenha sido o Presidente da República que tenha escrito aquela comunicação, o seu discurso, mas se não foi ele, como espero, ele devia tê-lo corrigido. Porque a essa altura diz também que só por causa da aprovação da lei do orçamento, o Primeiro-Ministro só vai ser exonerado em dezembro. Outro erro jurídico. Em dezembro, o Primeiro-Ministro não vai ser exonerado. O Primeiro-Ministro só vai ser exonerado, provavelmente em abril, quando for nomeado o novo... O que vai acontecer em dezembro vai ser a publicação do decreto do Presidente da República de demissão do Governo por aceitação do pedido de demissão do Primeiro-Ministro. Portanto, outro erro jurídico. Agora, porquê é que o Presidente da República está a fazer isto? Porque a Constituição determina várias consequências constitucionais no caso de ser aceito a demissão do Primeiro-Ministro. E é essas consequências constitucionais que o Presidente da República não quer que entrem em vigor. Isto é uma fraude à Constituição, é uma violação da letra e do espírito da Constituição. Quais são as duas principais? É que o governo demissionário entra num sistema de governo de gestão e, portanto, só pode praticar os atos necessários à gestão dos negócios públicos e, por outro lado, caducam todas as propostas de lei apresentadas pelo Governo junto à Assembleia da República. Nomeadamente o Orçamento de Estado. Nomeadamente o Orçamento de Estado. E por isso é que o Presidente da República está contra a Constituição, na letra e no espírito, contra aquilo que fizeram todos os seus antecessores, e já lhe darei alguns exemplos, adiou a publicação do decreto de demissão do Primeiro-Ministro, de demissão do Governo em consequência da aceitação do pedido para dezembro. Para quê? Para não caducar a lei do orçamento. Agora, eu pergunto ao João Nuno, qual é o interesse de amarrar um futuro Governo a uma lei orçamental que não foi ele que propôs? E mais, a uma lei que foi criticada por todos os partidos da oposição. Sim. E, por outro lado, a lei de enquadramento orçamental
tem uma norma que prevê expressamente, caso caduque a proposta de lei orçamental, até à aprovação de uma nova lei, vive-se em regime duodécimos. Qual era o problema? Por outro lado, com isto, o Presidente da República está a dar muito mais tempo do que aquilo que era necessário e ou justificado ao Governo e ao Partido Socialista e à maioria absoluta na Assembleia da República, está-lhes a dar tempo para o Governo entrar já em modo de campanha eleitoral e aprovar os diplomas que bem entender, embora... Aliás, forem... já só viu hoje que o PS já propôs a retirada do IUC. Não, mas isso é na lei orçamental, sim. Mas depois está a dar ao não dissolver, e já agora em termos de atos, o que é que vai acontecer? Em dezembro, não se sabe quando, vai ser publicado o decreto de missão do Governo. A partir desse momento, ele entra em modo de gestão. Mas até lá está a funcionar normalmente. Depois, provavelmente, como as eleições foram marcadas para 10 de março, o decreto de dissolução da Assembleia da República só vai ser publicado em meados de janeiro. Portanto, nós temos, porque é os 55 dias antes da data marcada, que é 10 de março. Portanto, nós vamos ter a Assembleia da República e esta maioria socialista, que agora está a trabalhar unicamente na lei do orçamento, mas quando a lei do orçamento for aprovada neste final de mês, esta Assembleia da República vai ter 2 meses, com esta maioria absoluta, vai ter 2 meses, portanto de novembro até meados de janeiro, para fazer aprovar toda aquela legislação que está pendente e que ela quer aprovar antes da Assembleia ser dissolvida. Porque ela vai estar em plenitude de funções até ser publicado o decreto de dissolução. E portanto, em modo de urgência e tranquilos, porque tem uma dizer, maioria absoluta. Imagine que o Presidente da República tinha feito como devia, publicado logo o decreto de demissão do Governo, caía a proposta de lei do orçamento e, portanto, publicava uma semana ou 2 depois, não interessa, o decreto de dissolução, nós podíamos ter eleições, se calhar, final de janeiro ou fevereiro, pronto, dava-se tempo para ser alterada a liderança do PS, que é uma das coisas que também preocupou muito o Sr. Presidente da República, mas encurtava-se o período de gestão do Governo, encurtava-se o período em que a Assembleia da República, esta maioria, vai ter roda livre para aprovar tudo aquilo que quiser. É um absurdo, é uma violação à Constituição, não é justificada e vai causar e pode causar graves problemas ao país. E, portanto, eu não consigo compreender que o Presidente tenha feito isto. Indo um pouco à história, deixe-me só recordar alguns exemplos. No dia 16 de dezembro de 2001, houve eleições autárquicas. Recorda-se? O PS teve um grande abalo, pântano político, o Primeiro-Ministro, o engenheiro António Guterres, nessa noite demite-se em público. No dia seguinte, dia 17 de dezembro, formaliza, entrega o seu pedido de demissão ao Presidente da República, então, Jorge Sampaio. Nesse mesmo dia 17 de dezembro, foi publicado o decreto pelo Presidente da República de demissão do Governo em consequência da aceitação do pedido de demissão do Primeiro-Ministro. Nesse mesmo dia 17 de dezembro. Depois, o Presidente Jorge Sampaio ouviu partidos, reuniu-se com o Conselho de Estado e creio que só em 28 de dezembro faz a comunicação ao país, diz que vai dissolver a Assembleia e marcar eleições para março e depois, em janeiro, publica o decreto de dissolução. 2004. Início de dezembro, o Presidente Jorge Sampaio começa a ficar incomodado, com razão ou sem ela, com o primeiro então Ministro Pedro Santana Lopes e pré-anuncia que vai dissolver a Assembleia da República. O Dr. Santana Lopes, antecipando-se no dia 13 de dezembro, apresenta o pedido de demissão ao Presidente Jorge Sampaio. Nesse mesmo dia 13 de dezembro, foi publicado o decreto de demissão do Governo por aceitação do pedido de demissão. E depois, só mais tarde, é que foi publicado o decreto de dissolução e depois convocadas as eleições.
Engenheiro José Sócrates, março de 2011. Recorda-se que o PEC 4 foi chumbado pelos deputados. Creio que a 23 de março de 2011. Nesse mesmo dia, o então Primeiro-Ministro José Sócrates apresentou ao Presidente da República, Cavaco Silva, a sua demissão. Não foi logo nesse dia que o Presidente da República aceitou, porque, no entretanto, ouviu partidos, reuniu-se com o Conselho de Estado e, no dia 31 de março, se não me falha a memória, o Presidente da República, Cavaco Silva, fez a comunicação ao país e disse: aceitei hoje, 31 de março, o pedido de demissão apresentado pelo Primeiro-Ministro e vou dissolver a Assembleia, convocar eleições e depois, em 7 de abril, creio eu, publicou o decreto de dissolução e depois as eleições foram, creio que, a 5 de junho. Ou seja, em todos estes casos, exemplos que eu dei, podia ter dado mais, no dia em que o pedido de demissão do Primeiro-Ministro foi aceite, nos dois primeiros casos foi no dia em que foi apresentado, no caso do Presidente Cavaco Silva foi uma semana mais tarde, mas foi no dia em que o pedido foi aceite, foi publicado o decreto. O Governo entrou num modo de gestão e caducaram as propostas. O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa decidiu inovar. Não, eu quero proteger o PS, quero proteger o país, ou quero proteger o Orçamento de Estado e, portanto, eu só vou publicar este decreto. Porque ele podia ter dito que não tinha aceitado o pedido de demissão. E aí ele não dizia nada. Dizia, estou a pensar. Não, mas houve uma nota da Presidência, aceitei. E, portanto, ele está a jogar com as datas de uma forma absolutamente, enfim, inconstitucional, para além de ser incompreensível, e está a adiar isto, enfim, para tudo isto para mais tarde, e acho que vai eu ser... tenho que colocar esta questão. Achas que há um duelo na corte, António Costa, Marcelo Rebelo de Sousa? Recorda-se quando, eu creio que foi na noite, não sei se foi de 7 de novembro ou se foi de 8 de novembro, já não me lembro. A essa altura, o Sr. Presidente da República vai fazer o seu passeio noturno, acompanhada pela sua tenente ou pela comandante, com os jornalistas todos atrás. Não fala aos jornalistas até chegar ao beco. E o beco é o beco onde, por ordem do Marquês de Pombal, os Távoras foram assassinados. E ele vira-se para os jornalistas e conta. Não, eu venho aqui mostrar à minha comandante e contar a história que, no fundo, quem se me mete com Dom José e com quem manda é morto. Quer dizer, eu ouvi aquilo e pensei, parece que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa está a pôr-se na posição de Dom José e está a mandar um recado a quem? A António Costa. Por isso é que eu disse há pouco a frase que em política não, o que parece não é. Com estes políticos, é óbvio que no último ano nós tivemos um Presidente da República e eu insurjo-me quase mais contra o Presidente da República do que contra o Primeiro-Ministro. Porquê? Porque quando as pessoas têm a obrigação de dar mais, nós esperamos mais. Pela sua inteligência, pela sua formação universitária, pela sua educação familiar, pelas suas filiações políticas, pelas suas filiações cristãs e religiosas. Eu esperava muito do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Do Dr. António Costa, eu não esperava nada. O Dr. António Costa é um político de carreira. O Dr. António Costa chegou a ser o número 2 do Primeiro-Ministro José Sócrates. O Dr. António Costa manteve o núcleo duro dos governos de José Sócrates no seu governo, conseguiu livrar-se da mancha da governação Sócrates com aquelas qualidades que lhe fazem, para mim, com grande tristeza, ter a designação do melhor político da sua geração. Por isso é que a política está como está. António Costa foi chamado, olhos nos olhos, por António José Seguro, de traidor e desleal. O António Costa não olha a meios para conseguir os fins. Portanto, para mim, infelizmente, alguém poder dizer que António Costa é o melhor político da sua geração mostra o estado absolutamente degradado em que está a política.
Ora, o Presidente... E, portanto, eu não esperava nada de António Costa. Do Presidente da República esperava. E eu acho que o Presidente da República, eu lamento dizer isto e digo isto com tristeza, mas acho que tenho que o dizer porque a consequência da atuação do Presidente da República nestes 2 mandatos acarretou prejuízos sérios para os portugueses e para Portugal. Eu acho que o Presidente da República é um caso de estudo, porque ele conseguiu, nestes anos em que está a exercer o cargo, renegar 3 das suas famílias ou comunidades. A universitária, porque se esqueceu do que andou a ensinar, nomeadamente na cadeira de Direito Constitucional, durante 4 décadas. A política, porque foi o maior apoiante e suporte de vida dos governos de António Costa. E a religiosa, porque, entre muitas outras coisas, o modo como se comportou, os atos que praticou ou não praticou, por exemplo, no âmbito do processo legislativo da lei da eutanásia, não são compatíveis e, portanto, família universitária, família política, família religiosa, foram postas de lado por este Presidente da República. E eu esperava mais e, portanto, critico mais. Sim. Não, dizia eu, agora vamos para eleições. E devo dizer o que nos espera, não é? Eu vou esperar mais do que aquilo que está a ser dado do partido da oposição, que tem mais hipóteses de vir a ganhar as eleições, que é o PSD. E até este momento tem havido alguma desilusão. E só relacionado com este terremoto político. Não sei se o João Nuno reparou, mas no dia, em 7 de novembro, em que o Primeiro-Ministro se demitiu, todos os partidos imediatamente emitiram comunicações, menos o PSD. O Dr. Luís Montenegro não falou à comunicação social, marcou reunião da Comissão Política. Eu até compreendo que perante aquele terremoto político ele se tivesse resguardado. Mas depois, quando houve a comunicação do Primeiro-Ministro, e depois veio criticar, quando houve a comunicação no sábado passado, todos os partidos vieram criticar, menos o Dr. Montenegro. E depois, no outro dia houve uma festa, e eu até vou ler só para as pessoas perceberem. Houve a comemoração dos 2 anos com motivos para comemorar dos 2 anos de Presidente da Câmara de Lisboa, Dr. Carlos Moedas, e o Dr. Montenegro disse esta frase que eu vou dizer. É a 3ª vez que o país cai num pântano político. Era mais fácil estar a responsabilizar o PS, não me faltam razões, mas quero dizer, o PSD vai concentrar em explicar aos portugueses como é que a sua vida vai melhorar. Estamos direcionados para o futuro, não para justificar o passado. Eu fico estupefacta com esta afirmação. Então, o PSD não vai responsabilizar o PS pelo estado em que deixa o país. Não é responsabilizar o Primeiro-Ministro, necessariamente, pelas suspeitas de corrupção, de tráfico de influências, de tudo aquilo que é feito pelo seu braço direito, esquerdo, pelos ministros. Não é isso. É o governo, o Partido Socialista, ou a governação socialista, deixa o país de rastros. O Dr. Montenegro diz, tenho muitas razões, aponte-as. Ele não vai conseguir, digo eu que não percebo nada disto, citando assim João Nuno, o PSD dificilmente conseguirá ganhar eleições se não criticar o PS. E os anos de governação socialista não chega a dizer o que é que vai fazer para melhorar. Obviamente que tem que dizer. E nós queremos ouvir propostas, os portugueses... Houve uma liderança do PSD que já cometeu um erro desse e pagou caro, passa a expressão. Pedro Passos Coelho dizia aos seus colaboradores diretos que não ia estar todos os dias a relembrar que o acordo com a Troika não tinha sido assinado por ele. Mas o problema é que quando... Quer dizer, o PSD nestas eleições devia ter cábulas, como têm os outros partidos, com o estado em que o país ficou. Cábulas são 12 linhas. Não é? O estado, os números,
para os portugueses não se esquecerem a consequência dos anos de governação socialista. Tem que apontar o dedo ao PS, porque senão os portugueses dizem, porque os portugueses muitas vezes podem não perceber, porque as questões não são fáceis, não são imediatas, como é que a vida deles vai melhorar com as soluções propostas. E, portanto, o PSD, se não for perentório, se não acusar, vai deixar que os novos dirigentes do PS façam aquilo que já estão a fazer, que é vir branquear o passado. Quer dizer, é extraordinário ouvir o candidato à liderança do PS, Dr. Pedro Nuno Santos, que foi responsável pelo maior calote de 3,2 mil milhões enterrados na TAP, que nunca vão ser recuperados pelos portugueses, vir dizer que foi um excelente ministro. O PSD tem que apontar. Eu digo o PSD porque eu sei que os outros partidos vão apontar. Agora, outra crítica que eu faço, portanto, isto é uma crítica que faço ao PSD e que espero que ele corrija. Mas outra crítica que eu faço ao PSD e que acho que tenho que fazer é esta, deixar-se cair na armadilha da esquerda relativamente ao assunto Chega, abrir os braços à iniciativa liberal, empurrar o Chega para o chão, para baixo da mesa, quando é absurdo. Isto é o que a esquerda quer fazer. Quanto a abrir os braços à iniciativa liberal, eu acho extraordinário que partidos como o PSD e o CDS não tenham qualquer problema em fazer coligações quer dizer, o PSD não quer, mas em depois coligar-se com a iniciativa liberal, que é favorável ao aborto, que é um homicídio sem ser a pedido da vítima, que é favorável ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, que é favorável à adoção por pessoas, de crianças de pessoas do mesmo sexo, é favorável, gravíssimo, à promoção da autodeterminação da identidade de género junto das nossas crianças desde o ensino pré-escolar, ou seja, da imposição da ideologia de género junto das crianças. É assim, os adultos façam o que quiserem. Não me venham impingir e causar problemas psicológicos. A iniciativa liberal é favorável a isso. A iniciativa liberal é favorável à legalização da prostituição, à legalização das drogas. A iniciativa liberal é favorável à despenalização e legalização do homicídio a pedido da vítima ajuda ao suicídio. Não ter o PSD e o CDS qualquer problema de se aliar com um partido destes, a mim, espanta-me. E mais, João Nuno, quais são os problemas reais que o Chega causa? Vamos afastar o estilo. Vamos às políticas concretas. Quais são os problemas tão graves assim que torna impossível alienar a percentagem, que pode ser de 15, pode ser de 17, pode ser de 20, pode ser de 10, não interessa, desses votantes. Bem, pena de morte? A pena de morte não é defendida pelo Chega. Prisão perpétua. O João Nuno sabe na Europa quantos países não têm previsto no seu Código Penal prisão perpétua? 2. Portugal e Croácia. E sabe na Croácia qual é o limite da pena? É 50 anos. Aqui é 25. É 25. Portanto, a prisão perpétua, que é manipulada pela esquerda como se fosse pena de morte, eu não estou a dizer que concordo ou não com a existência de prisão perpétua, é esta medida. O problema dos ciganos. Os ciganos são os únicos portugueses que têm um dia próprio. Eu, que sou portuguesa, alfacinha, o João Nuno, que é português angolano, não tem um dia próprio. Os ciganos, quer dizer, as pessoas têm algum problema de usar a expressão cigano, quer dizer, se há um dia nacional do cigano, se há uma comunidade cigana, qual é, primeiro que tudo, o problema de usar? Pelo contrário, é uma honra, porque uma comunidade que tem um dia nacional tem que ser honrada. E o problema não é com a comunidade, não, com claro, mas isso é o que eu digo, quer dizer, Sim. independentemente do estilo, às vezes utilizado, toda a gente sabe, e por isso é que o Chega vai buscar no Alentejo e nos municípios em redor de Lisboa muitos votos, há dentro da comunidade cigana muitos problemas de obediência à ordem. Portanto, e depois, quais são os outros problemas? Para mim, o problema do Chega maior, sabe qual é? É pouco conservador. Devia ser mais conservador. Devia ter políticas de direita conservadora, no caso é aquelas que eu prefiro, mais assumidas. Tem uma vertente
animalista que eu acho excessiva. Tem uma vertente de excessiva intervenção do O Estado. desafio também Agora, pode ser se tem quadros para depois ocupar Não, determinadas mas é um posições. problema E de problema estamos político. mesmo Agora, nos últimos segundos, sim. Teresa. Vamos continuar atentos a isto. E, de facto, uma das coisas que fica nesta conversa é a facilidade com que a Constituição foi contornada e aquilo que foi a acrobacia do Presidente da República para chegarmos a este estado de coisas. Teresa Mel Ribeiro, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigada a eu. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um programa. Amanhã, à mesma hora, vamos estar de volta. Resto de uma boa noite e obrigado.